Sempre acreditei que os laços familiares deveriam ser construídos sobre reconhecimento mútuo e valorização dos esforços de cada um. Essa crença me acompanhou desde criança, quando observava meus avós contando histórias sobre como conquistaram cada pedaço de chão que pisavam. A casa de praia foi o símbolo máximo desse legado, um refúgio à beira-mar que testemunhou décadas de risos, discussões acaloradas e reconciliações. Nunca esquecerei quando meu avô, segurando minha mão pequena na dele já enrugada pelo tempo, apontava para o horizonte e dizia: "Um dia, tudo isso será preservado por quem realmente se importa com nossa história." Eu acreditei nele, e mais que isso, incorporei essa missão como minha, sem imaginar que anos depois essa promessa se tornaria o epicentro da maior decepção da minha vida. Cresci envolta naquelas paredes de madeira que rangiam ao vento, assistindo o sal marinho lentamente corroer a pintura azul clara que minha avó insistia em renovar todo o verão. Mesmo depois que eles partiram, continuei frequentando aquele lugar, ainda que as visitas se tornassem cada vez mais dolorosas ao testemunhar o abandono gradual que se instaurava. A casa que antes vibrava com vida, agora sussurrava apenas lembranças, com suas tábuas soltas e janelas que não mais fechavam completamente. Foi numa dessas visitas, após um inverno particularmente rigoroso, que encontrei o telhado parcialmente desabado na área da varanda. Fiquei parado ali, sentindo a chuva fina que entrava pelas frestas, molhando o chão onde tantas vezes havíamos jantado em família. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento, como se aquele pedaço de teto fosse a última barreira entre as memórias e o esquecimento total. "Não posso deixar que isso aconteça", murmurei para mim mesmo, enquanto fotografava cada canto. Danificado, cada rachadura, cada pedaço de nossa história prestes a desmoronar. O celular registrava imagens, mas minha mente catalogava promessas. No caminho de volta para a cidade, liguei para 3 empreiteiros diferentes. Não fiz consultas com a família, não pedi permissão. Afinal, quem mais havia demonstrado preocupação com aquele lugar nos últimos anos? Meu irmão Tiago, 5 anos mais novo, estava ocupado demais construindo sua carreira meteórica para se importar com sentimentalismos, como ele próprio classificava qualquer ligação com o passado. Iniciei a reforma num domingo de primavera. Estava sozinho, armado apenas com uma prancheta cheia de anotações e um orçamento que consumiria todas as minhas economias e ainda me deixaria endividado por pelo menos 2 anos. Investimento emocional. Expliquei para o gerente do banco que me olhava com aquela expressão típica de quem não compreende porque alguém sacrificaria tanto por uma casa que nem oficialmente lhe pertencia ainda. "O senhor tem certeza que deseja prosseguir sem documentar a propriedade em seu nome primeiro?" perguntou ele, ajeitando os óculos numa tentativa de parecer mais sério do que realmente era. "Tenho certeza que quem realmente se importa, reconhece", respondi, repetindo as palavras que meu avô tantas vezes pronunciou. Mal sabia eu que o universo preparava sua ironia particular para essa minha convicção. Durante 6 meses, dividi minha vida entre o trabalho que pagava as contas e a reforma que alimentava minha alma. Aprendi sobre restauração de madeiras antigas, técnicas de impermeabilização para casas litorâneas, sistemas de ventilação que combateriam a umidade constante. Cada decisão era documentada, cada nota fiscal cuidadosamente arquivada numa pasta que engordava na mesma proporção que minha conta bancária emagrecia. Lembro-me de passar noites inteiras pesquisando sobre como preservar as características originais da casa enquanto a modernizava. Questões que nunca imaginei que fariam parte do meu repertório tornaram-se obsessões. Que tipo de verniz marítimo protegeria melhor as janelas, sem alterar a tonalidade original da madeira? Como reforçar as fundações, sem descaracterizar a estrutura que meu avô construiu com as próprias mãos? As mãos. Minhas mãos, antes habituadas apenas ao teclado do computador e à caneta, agora exibiam calos e pequenos cortes. Nos fins de semana, trabalhava junto aos profissionais contratados, não por economia, mas por uma necessidade quase espiritual de imprimir meu suor em cada centímetro daquela restauração. Tiago apareceu apenas uma vez durante todo o processo. Chegou num sábado ensolarado, dirigindo seu carro importado, com óculos escuros que não tirou mesmo quando entrou na penumbra da sala ainda em obras. "Uau, você realmente está levando isso a sério", comentou observando superficialmente o ambiente e evitando pisar na serragem que cobria parte do chão. "Papai disse que você estava gastando todas as suas economias aqui, mas não imaginei que fosse tão
intenso. Alguém precisava fazer algo, respondi, tentando não demonstrar o quanto me incomodava seu tom condescendente. Mais alguns invernos e não. Sobraria nada para restaurar. Ele deu de ombros, num gesto que carregava toda a indiferença que me feria desde a infância. Bom, pelo menos será um ótimo lugar para reuniões familiares novamente. Se é que você vai querer dividir depois de todo esse trabalho, riu, como se tivesse feito uma piada brilhante. Naquele momento, deveria ter percebido o prenúncio. O uso da palavra dividir, quando na verdade, a casa ainda não tinha dono definido. Mas estava ocupado demais removendo tinta antiga de um batente para captar a sutileza do comentário que escondia o futuro. A reforma foi concluída no início do verão seguinte. A casa de praia dos meus avós renasceu, preservando sua alma enquanto ganhava nova resistência contra o tempo. O azul claro das paredes externas voltou a brilhar contra o céu. As janelas abriam e fechavam sem ranger. O cheiro de mofo deu lugar a um suave aroma de madeira tratada e maresia. Organizei uma pequena celebração para a reinauguração. Nada muito elaborado, apenas um churrasco para a família e alguns amigos próximos que acompanharam minha dedicação ao projeto. Preparei um álbum com fotos do antes e depois, documentando cada etapa da transformação. Estava genuinamente orgulhoso do resultado, não apenas pela beleza recuperada, mas pelo significado de cada escolha feita. Meu pai fez um breve discurso naquele dia, taça de vinho na mão, olhos marejados fitando o horizonte além da varanda, reconstruída. Seu avô estaria orgulhoso, disse ele, repousando a mão em meu ombro. Você trouxe nossa história de volta à vida. Aquelas palavras, naquele momento específico, pareceram suficientes. A validação que eu não sabia que buscava tão desesperadamente. Durante semanas após a conclusão da reforma, visitei a casa frequentemente, muitas vezes sozinho, apenas para contemplar o resultado do meu trabalho e me reconectar com as memórias que aquelas paredes guardavam. Foi numa dessas visitas solitárias que recebi a ligação do advogado da família. Os avós haviam deixado um testamento, e finalmente, após anos do falecimento de ambos, a divisão oficial dos bens seria realizada. Uma reunião familiar foi marcada para o final daquela semana, na casa do meu pai. Cheguei ao encontro com uma pasta contendo todos os comprovantes dos gastos com a reforma. Não que eu esperasse reembolso imediato, mas achava justo que o investimento fosse considerado na partilha. Afinal, havia transformado uma propriedade em deterioração em um imóvel valorizado, pronto para ser apreciado por gerações futuras. A sala de jantar do meu pai nunca me pareceu tão pequena quanto naquela noite. O advogado, um senhor de mão, cabelos grisalhos e voz monótona, lia o documento com uma formalidade que tornava cada palavra mais pesada. Propriedades urbanas, investimentos, objetos de valor sentimental, cada item era anunciado seguido pelo nome de seu novo proprietário. Quando chegou a menção da casa de praia, senti meu coração acelerar. Havia uma lógica implícita naquela situação que me parecia óbvia. Quem restaura, quem preserva, quem investe tempo e recursos, demonstra o valor que atribui àquele bem. Era natural que a casa viesse para mim, não apenas como reconhecimento do esforço recente, mas de uma conexão que cultivei durante toda a vida. A propriedade situada à Rua das Conchas, número 27, conhecida como Casa da Praia, leu o advogado, ajustando os óculos, fica destinada a Tiago. O restante da frase se perdeu num zumbido que preencheu meus ouvidos. Vi os lábios do advogado se movendo. Percebi o sorriso discreto se formando no rosto do meu irmão. Notei meu pai olhando para baixo, evitando meu olhar. Mas não conseguia processar mais nada além daquele nome que não era o meu. Deve haver algum engano, interrompi, minha voz soando estranhamente calma para o turbilhão que se formava dentro de mim. Essa casa estava abandonada, prestes a desmoronar. Eu investi mais de 1 ano da minha vida e todas as minhas economias para restaurá-la. O advogado pigarreou, claramente desconfortável com a situação. O testamento é bastante claro, senhor. A casa foi deixada para Tiago. Qualquer investimento feito na propriedade antes da efetivação da herança foi voluntário. Voluntário. A palavra caiu como um veredito final. Todo o trabalho, toda a dedicação, todo o amor investido naquela reconstrução, reduzido a um ato de caridade não solicitada. Você sabia disso? Perguntei diretamente ao meu pai, ignorando a presença dos outros.
Sabia que a casa iria para ele quando me incentivou a fazer a reforma? A casa precisava ser preservada, respondeu ele, finalmente encontrando coragem para me encarar. E você sempre foi o único que realmente se importou com ela. Achei que, independentemente de quem a recebesse, o importante era mantê-la na família. Olhei para meu irmão, que mantinha uma expressão neutra, quase entediada, como se aquela discussão fosse um inconveniente desnecessário. E você, tem algo a dizer? Tiago suspirou, ajeitando-se na cadeira. Olha, eu agradeço pelo trabalho que você fez. Realmente, a casa ficou incrível, mas o testamento foi feito pelos avós. Não temos como mudar isso agora. Naquele momento, uma risada escapou dos meus lábios. Não era alegria, era o som do absurdo se materializando. Agradeço pelo trabalho, como se eu tivesse trocado uma lâmpada ou cortado a grama. Eu reconstruí aquela casa do zero, Tiago. Cada tábua, cada telha, cada detalhe foi pensado para honrar a memória dos nossos avós. E por isso mesmo tenho certeza que você não fez esperando algo em troca, interrompeu meu pai, numa tentativa desajeitada de apaziguar a situação. Você fez por amor à história da família. Amor à história da família. A mesma história, que agora me tratava como um funcionário dedicado, não como um herdeiro legítimo. Saí daquela reunião carregando minha pasta de comprovantes intocada e um peso no peito que nenhuma palavra poderia descrever adequadamente. Dirigi até a praia automaticamente, estacionando em frente à casa que agora pertencia oficialmente ao meu irmão. Sentei na areia, observando a lua refletida no mar, enquanto as ondas marcavam o ritmo das lágrimas que finalmente permitia que caíssem. A dor da injustiça misturava-se à sensação de ingenuidade. Como não percebi que estava sendo usado? Como não questionei o entusiasmo do meu pai com a reforma, quando ele provavelmente já sabia do conteúdo do testamento? A mágoa se transformava em raiva, e a raiva em uma clareza que nunca havia experimentado antes. Passei a noite inteira ali, deixando que o mar lavasse não apenas minhas lágrimas, mas também minha complacência. Quando o sol começou a despontar, no horizonte, uma decisão já estava formada em minha mente. Eu não seria apenas uma vítima nessa história. Se minha dedicação não foi reconhecida como um direito à propriedade, seria reconhecida como um investimento a ser ressarcido. Nos dias seguintes, organizei meticulosamente toda a documentação da reforma. Cada nota fiscal, cada contrato, com prestadores de serviço, cada transferência bancária foi catalogada e somada. O valor total era significativo, representando não apenas dinheiro, mas também o custo de oportunidade de ter direcionado todos os meus recursos para algo que agora pertencia a outra pessoa. Contratei um advogado especializado em direito civil e familiar. Durante nossa primeira reunião, ele analisou minha documentação com uma expressão que oscilava entre admiração pela organização e incredulidade pela situação. Você tem um caso sólido para ressarcimento, concluiu ele, após algumas horas. A jurisprudência favorece quem investe de boa fé em propriedade alheia, especialmente quando há valorização significativa do bem, como é claramente o caso. E se eu quisesse reivindicar a propriedade em si? Perguntei, ainda não totalmente pronto para desistir da casa. Ele removeu os óculos, esfregando os olhos cansados. Seria uma batalha mais complexa, com chances reduzidas de sucesso. O testamento é um documento forte. A menos que você possa provar que houve coação ou que seu avô não estava em plena capacidade mental quando o redigiu, ele estava lúcido, admiti, recordando os últimos anos do meu avô. Teimoso como sempre, mas perfeitamente consciente. Então, minha recomendação é focarmos no ressarcimento integral, incluindo correção monetária e, possivelmente, danos morais, pela forma como a situação foi conduzida. Saí do escritório com uma sensação contraditória. Por um lado, havia uma possibilidade concreta de recuperar o investimento financeiro. Por outro, a ideia de transformar aquele símbolo de amor familiar em objeto de disputa judicial me causava um desconforto profundo. Tomei uma decisão intermediária. Antes de formalizar qualquer ação legal, tentaria uma última conversa franca com meu irmão. Não por ingenuidade, mas por um desejo genuíno de resolver aquela situação, sem romper definitivamente os laços familiares já fragilizados. Marquei um encontro com Tiago em um café neutro, longe tanto da minha casa
quanto da dele. Escolhi um horário no meio da tarde, quando o local estaria relativamente vazio, permitindo uma conversa reservada. Ele chegou 15 minutos atrasado, como de costume, vestindo um terno impecável que contrastava com minha aparência mais casual. Sentou-se à minha frente, com aquela confiança inabalável de quem nunca precisou lutar muito por nada na vida. Então, sobre o que é essa conversa urgente? Perguntou após fazer seu pedido elaborado ao garçom que demonstrava impaciência. Coloquei sobre a mesa uma pasta fina, contendo apenas o resumo do investimento total na reforma da casa, junto com algumas fotos comparativas do antes e depois. Isso representa mais de 1 ano da minha vida, Tiago. Não estou aqui para contestar o testamento dos nossos avós, mas precisamos chegar a um acordo justo sobre esse valor. Ele folheou os documentos rapidamente, mal observando os números que para mim representavam tantos sacrifícios. O que exatamente você está sugerindo? Perguntou, fechando a pasta com uma casualidade que me feria. Ressarcimento integral. Posso aceitar um parcelamento razoável, com correção monetária simples. Tiago recostou-se na cadeira, estudando. Meu rosto como se tentasse determinar se eu estava blefando. Você realmente acha que eu te devo esse dinheiro? Você decidiu fazer a reforma por conta própria, sem consultar ninguém. Foi uma escolha sua. Uma escolha baseada na crença de que família significa reciprocidade, não oportunismo, respondi, mantendo a voz controlada apesar da raiva crescente. Você nunca demonstrou o menor interesse naquela casa até ela ser totalmente renovada e valorizada. Isso não é justo, protestou ele, pela primeira vez demonstrando alguma emoção. Tenho memórias naquela casa tanto quanto você. Memórias que você estava perfeitamente confortável em deixar desmoronar junto com as paredes. Retruquei. A questão não é quem tem mais direito sentimental à casa, Tiago. É sobre compensação por um investimento substancial que agora beneficia você diretamente. Ele tomou um gole do café que acabara de chegar, ganhando tempo para formular sua resposta. E se eu me recusar? A pergunta pairou entre nós como uma ameaça velada. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre poder. Sobre quem cederia primeiro naquela disputa que transcendia o material. Então formalizarei uma ação judicial. Respondi com uma tranquilidade que não sentia realmente. Tenho toda a documentação necessária e meu advogado acredita que temos um caso sólido. Prefiro resolver isso entre nós, mas não recuarei se for necessário. Pela primeira vez desde que nos sentamos, percebi uma fratura na armadura de indiferença do meu irmão. Um lampejo de preocupação cruzou seu olhar, rapidamente substituído pela compostura habitual. Você realmente seguiria com isso? Transformaria um assunto familiar em um processo público? A ironia é que você parece mais preocupado com a exposição pública do que com o princípio de justiça em si, observei. Mas respondendo sua pergunta, sim, eu seguiria. Não por vingança, mas por autodignidade. Ficamos em silêncio por alguns instantes, o ruído ambiente do café preenchendo o vazio entre nós. Finalmente, Tiago pegou a pasta novamente, desta vez examinando os números com mais atenção. Vou pensar no assunto e conversar com meu contador, disse ele finalmente. Te dou uma resposta na próxima semana. Assenti, sabendo que aquela pequena concessão já representava uma vitória. Ao deixar o café, senti um peso sendo parcialmente removido dos meus ombros. Independentemente do desfecho daquela negociação específica, havia recuperado algo muito mais valioso: minha capacidade de estabelecer limites e exigir respeito. A resposta de Tiago veio antes do esperado. 3 dias depois, recebi um e-mail, formal propondo um acordo. Ele me pagaria 70% do valor investido em 12 parcelas, com uma condição adicional de que eu renunciasse formalmente a qualquer reivindicação futura sobre a propriedade. Ri sozinho ao ler aquela última cláusula. Era tão típico do meu irmão tentar transformar uma obrigação moral em uma generosa concessão da parte dele. Mesmo assim, considerei a proposta com seriedade. 70% não era o valor integral, mas representava uma quantia significativa, que me permitiria recuperar grande parte do investimento sem o desgaste de um processo judicial. Após consultar meu advogado, fiz uma contraproposta. Aceitaria os 70%, mas em 6 parcelas, não 12, e com um adicional de 10% a título de valorização do imóvel. Afinal, meu trabalho havia claramente aumentado o valor de mercado da propriedade. Para minha surpresa, Tiago aceitou quase imediatamente.
Talvez ele realmente temesse a exposição de um processo, ou talvez, em algum nível que ele mesmo não admitiria, reconhecesse a justiça no meu pleito. Assinamos o acordo numa sexta-feira chuvosa, no escritório do meu advogado. A transação foi rápida e formal, sem espaço para emotividades ou reconciliações dramáticas. Ao final, apertamos as mãos como estranhos educados concluindo um negócio. Espero que você aproveite a casa, disse eu, enquanto guardava minha cópia do contrato. Ela merece ser vivida, não apenas possuída. Tiago assentiu, desviando o olhar. Você sempre será bem-vindo para visitar. Afinal, há muito de você naquelas paredes agora. Talvez um dia, respondi, sem realmente acreditar naquela possibilidade. Nos meses seguintes, utilizei o dinheiro do acordo para iniciar um projeto pessoal há muito adiado, a construção da minha própria casa de praia, em uma localidade diferente, menos badalada, mas igualmente especial. Um lugar que seria meu desde a fundação, construído não com o peso da tradição familiar, mas com a leveza de quem escreve sua própria história. Durante esse processo, percebi que a verdadeira herança dos meus avós nunca esteve nas paredes daquela casa específica, mas nos valores que eles tentaram nos transmitir: a perseverança, a honestidade, o trabalho árduo, o respeito pelo passado enquanto se constrói o futuro. A casa que reformei para meu irmão permanecerá como parte da minha história, um capítulo necessário que me ensinou sobre limites, justiça e, principalmente, sobre a importância de valorizar meu próprio trabalho. Não me arrependo de ter dedicado tanto de mim àquela restauração. Cada hora investida, cada decisão tomada, cada problema solucionado contribuiu para me transformar na pessoa que sou hoje. Ocasionalmente, recebo notícias sobre como Tiago utiliza a casa. Soube que ele fez algumas modificações adicionais, instalando uma banheira de hidromassagem e um sistema de som ambiente. Curiosamente, essas alterações não me causam mais desconforto ou sensação de injustiça. A casa agora é dele, para transformar conforme sua própria visão. Quanto à nossa relação fraternal, permanece cordial, porém distante. As feridas daquele episódio cicatrizaram, mas deixaram marcas que nos lembravam constantemente de como escolhemos lidar com os conflitos familiares. Não há ressentimento ativo, apenas a consciência compartilhada de que certos eventos redefinem permanentemente como nos relacionamos. Na última reunião familiar, realizada ironicamente na casa de praia que foi objeto de nossa disputa, observei, com um distanciamento quase antropológico, como as dinâmicas familiares permanecem as mesmas, apenas com novos cenários. Meu pai ainda evita confrontos. Meu irmão ainda assume naturalmente o papel de protagonista. E eu finalmente me libertei da necessidade desesperada de aprovação que guiou tantas das minhas ações no passado. Quando deixei a festa mais cedo naquele dia, parei por alguns instantes na praia, observando a casa iluminada à distância. O azul claro das paredes, agora levemente modificado para um tom mais escuro escolhido por Tiago, ainda contrastava perfeitamente com o céu noturno. As janelas que consertei com tanto cuidado refletiam as luzes internas, criando a ilusão de estrelas terrenas. Sorri, não com amargura ou resignação, mas com a tranquilidade de quem finalmente compreende que algumas batalhas não são sobre vencer, mas sobre descobrir qual guerra realmente vale a pena lutar. A casa dos meus avós agora pertencia oficialmente ao meu irmão, mas a capacidade de transformar adversidades em crescimento, essa sim, era minha herança exclusiva e inalienável. Caminhando pela areia ainda morna do dia ensolarado, percebi que minha verdadeira vitória não estava nos documentos assinados ou no dinheiro recebido. Estava na pessoa que me tornei através daquele processo doloroso. Alguém que não apenas preserva histórias, mas tem a coragem de criar novas narrativas, mesmo quando isso significa abandonar um passado confortavelmente familiar. 6 meses. Depois da assinatura do acordo, concluí a compra de um terreno à beira-mar, a cerca de 20 quilômetros da casa dos meus avós. Uma área menor, porém com uma vista privilegiada para um trecho de mar onde as tartarugas marinhas costumavam desovar. Contratei um arquiteto jovem, recém-formado, com ideias sustentáveis e respeito pela natureza local. Quando lhe mostrei os planos iniciais, ele sorriu com genuíno entusiasmo.
Você tem uma visão muito clara do que quer, comentou, folheando meus desenhos amadores mais detalhados. A maioria dos clientes apenas diz: quero algo moderno ou algo aconchegante, e espera que adivinhemos o resto. Aprendi que o valor de um espaço está nos detalhes que você mesmo escolhe, respondi, surpreendendo-me com a sabedoria que aquela experiência dolorosa havia me proporcionado. Acompanhei cada etapa da construção da minha nova casa, mas de forma diferente. Não estava reconstruindo o passado ou tentando preservar memórias alheias. Estava criando algo novo, algo que contaria minha própria história dali em diante. Cada decisão, da distribuição dos cômodos à escolha dos materiais, carregava não o peso da tradição, mas a leveza da autenticidade. Em uma tarde particularmente quente, quando as fundações já estavam concluídas e as primeiras paredes começavam a se erguer, recebi uma mensagem inesperada de Tiago. Uma foto da antiga casa dos avós, agora sua casa, com uma legenda curta. Estou pensando em pintar de verde. O que acha? Fiquei olhando para a tela do celular por alguns minutos, tentando decifrar o significado daquele gesto. Seria uma tentativa genuína de aproximação? Uma forma educada de mostrar que estava melhorando o que eu havia feito? Ou apenas uma necessidade inconsciente de validação? Respondi com simplicidade. É sua casa. Agora, a cor deve refletir quem você é, não quem eu ou os avós fomos. Ele não respondeu imediatamente. Só no dia seguinte veio uma mensagem curta. Você tem razão. Manterei o azul por enquanto. Aquela pequena interação revelava muito sobre como nossa dinâmica familiar havia mudado. O Tiago de antes jamais pediria minha opinião sobre algo que lhe pertencia. O eu de antes provavelmente teria dado uma resposta extensa, tentando preservar a integridade histórica da casa. Ambos estávamos, a nosso modo, tentando encontrar um novo equilíbrio para nossa relação fraternal. Meu pai me visitou quando a construção da minha casa já estava na metade. Caminhamos pelo terreno, entre escadas inacabadas e paredes ainda sem reboco. Ele parecia genuinamente impressionado com o projeto. É diferente de tudo que já vi na família, comentou, parando diante da grande abertura que um dia seria uma janela panorâmica voltada para o mar. Tem muito de você aqui. Esse é o objetivo, respondi, sem hostilidade, mas com firmeza. Construir algo que seja completamente meu, desde o início. Ele assentiu, parecendo compreender o subtexto daquela afirmação. Ficamos em silêncio. Por algum tempo, apenas observando o movimento dos trabalhadores que erguiam meu novo refúgio. Sabe, começou ele finalmente, sempre admirei sua dedicação às coisas. Desde criança, quando você decidia fazer algo, fazia até o fim, independente do que os outros pensassem. Não respondi imediatamente, deixando que aquelas palavras reverberassem entre nós. Era o mais próximo de um reconhecimento que eu receberia dele, não pelo trabalho específico na casa dos avós, mas por quem eu era fundamentalmente. Essa característica me trouxe tanto problemas quanto soluções, comentei finalmente. Mas acho que finalmente aprendi a direcioná-la para o que realmente importa. E o que realmente importa? Perguntou ele, genuinamente curioso. Construir algo que reflita meus valores, não apenas preservar valores que herdei. Meu pai sorriu, de uma forma que não via há muito tempo. Um sorriso sem reservas ou melancolia. Seu avô diria algo assim. Por baixo de toda aquela obsessão com tradição, ele era um construtor de futuros, não apenas um guardião do passado. Aquela conversa, embora breve, representou uma reconciliação silenciosa, não com a injustiça do passado, que continuava sendo um fato imutável, mas com a possibilidade de um relacionamento familiar reconstruído sobre bases mais honestas. A inauguração da minha casa aconteceu exatamente 1 ano após a conclusão do acordo com Tiago. Não foi uma celebração grandiosa como a reinauguração da casa dos avós. Convidei apenas amigos próximos e colegas de trabalho que haviam me apoiado durante aquele período turbulento. Meu pai compareceu, trazendo uma garrafa de vinho especial. Tiago enviou um arranjo de flores com um cartão desajeitadamente cordial, mas não apareceu pessoalmente. Fizemos uma pequena fogueira na praia, enquanto o sol se punha no horizonte. As chamas dançavam refletidas nas grandes janelas da casa nova, criando um espetáculo de luzes que parecia simbolizar a transformação pela qual havia passado. Um amigo trouxe seu violão, e cantamos canções antigas e novas, criando memórias, que eram exclusivamente nossas, sem o peso de gerações anteriores.
Durante aquela noite, em meio às conversas e risos, percebi uma verdade fundamental. O valor de uma herança não está apenas no que recebemos do passado, mas no que escolhemos transmitir para o futuro. Meus avós não me deixaram a casa física, que tanto amavam, mas me deram algo igualmente precioso: a capacidade de construir, de transformar, de honrar o passado enquanto crio meu próprio caminho. Nos anos que se seguiram, minha relação com a antiga casa de praia e com meu irmão encontrou um novo equilíbrio. Aceitei alguns convites para almoços familiares realizados lá, aprendendo a apreciar o espaço, não mais como algo que deveria ter sido meu, mas como um capítulo importante da minha jornada. Tiago, por sua vez, adotou alguns dos cuidados que eu tinha com a manutenção da casa, preservando elementos-chave da restauração que realizei. Em um desses encontros, enquanto observávamos o pôr do sol da varanda que eu havia reconstruído, meu irmão fez um comentário surpreendente. Às vezes me pego pensando no quanto de você existe nesta casa. Cada detalhe tem uma história que você conhece melhor que eu. Sorri, sem a amargura que teria sentido anos antes. A casa tem muitas histórias. Algumas são minhas, outras são dos avós, outras serão suas. É assim que os lugares ganham alma. Ele assentiu, parecendo genuinamente reflexivo. Você sabe que pode vir sempre que quiser, certo? Não apenas nos almoços de família. Obrigado, respondi sinceramente. Talvez um dia eu aceite esse convite. Por enquanto, ainda estou escrevendo minha própria história. E estava mesmo. Minha nova casa se tornou não apenas um refúgio, mas um ponto de partida para novas aventuras. Transformei parte dela em um pequeno estúdio onde comecei a restaurar móveis antigos, uma habilidade descoberta durante a reforma da casa dos avós e que agora se transformava em uma paixão lucrativa. A ironia não me escapava. O mesmo trabalho que havia me trazido tanta dor agora se tornava fonte de satisfação e independência financeira. Eventualmente, conheci alguém que compartilhava minha apreciação por histórias e construções. Nossa relação floresceu entre conversas sobre arquitetura sustentável e técnicas de restauração. Quando decidimos morar juntos, foi natural que escolhêssemos a casa que eu havia construído como nosso lar compartilhado. Ali, adicionamos novas camadas à narrativa daquele espaço, não como uma substituição do que existia antes, mas como uma continuação natural da história que comecei a escrever sozinho. Em uma das gavetas do meu escritório, ainda guardo a pasta com todos os documentos da reforma da casa dos avós, não como um lembrete de injustiça ou como combustível para ressentimentos, mas como um marco da jornada que me trouxe até aqui. Ocasionalmente, revejo aquelas notas fiscais amareladas e sorrio ao pensar no quanto aquele capítulo, que na época parecia tão definitivamente doloroso, foi apenas o prefácio de uma história muito maior e mais significativa. A maré começava a subir, apagando minhas pegadas na areia. Em breve, não haveria qualquer vestígio da minha passagem por aquela praia. Assim como um dia não haverá lembrança das disputas que tanto nos consumiram. Apenas as casas permanecerão, testemunhas silenciosas das fraquezas e fortalezas humanas, dos laços que construímos e rompemos, das histórias que escolhemos contar e das que preferimos esquecer. E talvez essa seja a ironia final dessa história. Ao perder a casa dos meus avós, encontrei algo muito mais valioso: a liberdade de construir meu próprio legado, sem o peso das expectativas alheias ou das tradições inquestionáveis. Um legado baseado não no que recebi, mas no que escolhi criar com minhas próprias mãos.